Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema O Processo Produtivo no Curto Prazo. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda a lei dos rendimentos decrescentes e saiba conceituar produto médio e produto marginal. Vamos lá? As noções de curto e longo prazo nas organizações são relativas, isto é, são apenas unidades de referência para avaliarmos o comportamento das empresas. Esse comportamento pode ser entendido a partir do conceito da Lei de Rendimentos Decrescentes, que analisaremos aqui a partir dos exemplos propostos. Uma firma pode ter um horizonte de longo prazo fixado em 6 meses, outra em 3 anos e uma terceira em 10. Logo, esses conceitos são úteis apenas para avaliarmos a ação das empresas mediante o uso de seus fatores de produção, dentro de um determinado período de tempo. Considerando uma empresa que utiliza capital e trabalho entre os seus recursos produtivos, temos que ao menos um desses recursos é constante a curto prazo. Considerando isso, vamos avaliar o desempenho produtivo das firmas no curto prazo a partir do uso de mão de obra. Por exemplo, imagine que você trabalha em frente ao computador, inserindo informações no sistema operacional da empresa. Se um funcionário for contratado para o turno da noite, mais dados serão inseridos, certo? Se um terceiro trabalhador estiver pronto para assumir o trabalho nos seus dias de folga e no seu horário de almoço, haverá ainda mais produção. Mas se mais e mais trabalhadores forem contratados, chegará um momento em que ninguém conseguirá ficar dentro da sala e a produção poderá ser prejudicada. Esse exemplo nos mostra como uma empresa opera com um emprego constante de mão de obra em curto prazo. Quando o volume de capital é constante, cada trabalhador poderá produzir certo volume de bens. Denominamos como produto médio a razão entre bens produzidos e o número de unidades de trabalho, ou seja, os trabalhadores. Essa razão entre bens produzidos e recursos utilizados demonstra a produtividade desses recursos. Assim, uma organização que consegue manter uma alta média de produção por trabalhador em relação à concorrência possui uma produtividade alta do recurso mão de obra. Por sua vez, o produto marginal mede a razão entre a variação de bens produzidos mediante a agregação de uma unidade de trabalho. Suponha que uma linha de produção com 5 funcionários produza 100 caixas de papelão por minuto. Se um sexto trabalhador for adicionado, a produção total aumentará para 110 caixas. O produto marginal desse trabalhador, portanto, é de 10 unidades. Se mais um operário for contratado e a produção aumentar para apenas 115 unidades, o produto marginal será de apenas 5 unidades. Notamos, portanto, que o produto marginal sob volumes constantes de capital tem uma tendência decrescente, que pode naturalmente variar de empresa para empresa. Compreendidos esses conceitos, concluímos nossa abordagem teórica com um de seus principais desdobramentos, a Lei dos Rendimentos Decrescentes. Pela lei, o produto marginal de um insumo aplicado na produção se reduzirá progressivamente, quanto mais unidades desse insumo forem agregadas ao processo de produção. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido o comportamento e as possíveis ações da empresa em condições de capital constante em curto prazo. Obrigado pela sua companhia e até breve.